Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação, e hoje vamos falar de filosofia. Vamos falar sobre filosofia, o que é filosofia, e com isso eu vou apresentar o livro Filosofia Concisa de Gareth G. Dewey e J.P. Moreland. Portanto, Filosofia Concisa, uma introdução aos principais temas filosóficos. E este vídeo vai ser dividido em três partes. Portanto, primeiro uma pequena introdução sobre o porquê e a importância do estudo da filosofia. Na segunda parte, o estudo do livro, portanto, Filosofia Concisa, de Gareth G. Dewey e J.P. Moreland. E, por fim, uma pequena bibliografia de livros. Portanto, eu vou apresentar aqui uns livros que eu tenho aqui sobre filosofia, a história da filosofia, a filosofia, alguns dicionários de filosofia e alguns livros temáticos sobre o estudo da filosofia. E porquê hoje filosofia? Bom, meus amigos, para compreender todos os fenómenos, para compreender o que é as grandes questões, o que são, digamos assim, as grandes questões da vida, não é? Do mundo, do universo, do homem, que depois vai ter implicações em outras áreas das nossas vidas, não é? Como a política, como várias áreas, não é? Como a história, como uma série, como a economia, como uma série de outras disciplinas, de outras áreas da nossa vida. É importante começar por entender o significado de todas as coisas e, com isso, o estudo do conhecimento, que é o amor ao conhecimento, que é a filosofia. Amar o conhecimento, não é? Quem se dedica, portanto, ao estudo da filosofia. E não há melhor do que Filosofia Concisa, este livro que eu tenho aqui, que eu já mostrei, porque este livro faz aqui, em 7 grandes capítulos, vai nos fazer toda a apresentação e toda a sistematização do que é a filosofia. Quais são as várias partes que compõem a filosofia e as várias áreas de estudo dentro da filosofia. Foi um dos melhores livros que eu já li. Confesso que o livro já é um bocadinho puxado, portanto, já é para quem tem algumas bases filosóficas. Portanto, vai haver aqui alguns termos um pouco mais complicados, que eu vou tentar tornar o vídeo não tão complicado, não é? Para ser mais acessível, que eu sei que às vezes é um bocadinho complicado, portanto, digamos assim, no YouTube, fazer vídeos assim, porque são um pouco complexos, são vídeos complexos que requerem já conhecimento de alguns termos bastante já científicos, não é? Termos já para quem já está dentro do assunto, mas eu vou tentar fazer assim um resumo rápido e o mais simplificado possível do livro Filosofia Concisa, como o próprio título diz, uma introdução aos principais temas filosóficos, porque é isso que nós hoje vamos ver, os temas filosóficos. E por fim, na última parte do vídeo vou apresentar livros essenciais, há muitos outros, não é? Mas os livros essenciais para quem quer ter uma introdução à filosofia, quem quer se dedicar ao estudo da filosofia, e também para professores e pessoas que estão dentro da área da investigação na filosofia e que querem também, digamos assim, aumentar o seu leque de possibilidades de conhecimento e também em termos bibliográficos. Bom, então vamos começar com este livro. Gareth G. Dewey e J.P. Moreland são dois professores de filosofia e de teologia norte-americanos, mestres, cada um mestres em filosofia nas suas várias áreas, nas universidades de Dallas e da Califórnia também. Portanto, são dois doutores e especialistas nos temas dentro da filosofia. E com isso, eles fizeram um livro, que eu tenho aqui, com cerca de mais ou menos 150 páginas, muito bem feito, como podem ver, com esquemas muito bem apresentado, digamos assim,
de fácil enquadramento, digamos assim, com alguns termos um pouco mais complicados, mas depois no final eu irei apresentar alguns dicionários para nos ajudar, não é? Para quem tem mais dificuldade com os termos. Mas aqui neste livro estão reunidos, como eu disse, 7 capítulos, portanto uma introdução, e depois 7 capítulos muito interessantes, e cada um deles vai ter uma área específica na filosofia com uma frase que resume o porquê do estudo dessa área. Então são 7 pontos. O primeiro ponto, a lógica, por onde devo de começar. Portanto, começa logo com a lógica. Depois temos o segundo ponto, a metafísica, o que é real. O que é real, não é? O terceiro ponto, a epistemologia, ou seja, como devo conhecer, o que é o conhecimento. O quarto ponto, a ética, como devo viver, a importância da ética. O quinto ponto, a antropologia filosófica, chamada antropologia filosófica, o que eu sou, o que é o homem. Depois temos o sexto ponto, a filosofia da ciência, como pensar sobre a ciência e, por fim, um dos pontos, para mim, chave do livro, mais importantes do livro, que é as cosmovisões. O que é uma cosmovisão? Meus amigos, para todos aqueles que vão ver este vídeo, portanto, todos os youtubers, todos os que estudam, todos os leitores, todos até professores, estudantes, principalmente agora nas escolas, não é? Tanto no secundário como também no ensino académico, meus amigos, é importantíssimo sabermos as definições dentro da filosofia, as áreas, as várias áreas que compõem a filosofia, todos os termos e conhecer e, digamos assim, manusear perfeitamente todas essas áreas. Porquê? Porque isto vai nos ajudar a entender o mundo, meus amigos. E muitas vezes o facto de que as pessoas hoje têm cada vez menos conhecimento, ou seja, o abaixamento cognitivo se faz sentir cada vez mais na sociedade por tudo aquilo que nos rodeia, não é? Pela informação que nós temos na comunicação social e pelas próprias tecnologias, não é? Eu tenho um vídeo que eu fiz sobre o livro A Fábrica de Cretinos Digitais, podem ir ver no canal, que explica também a influência negativa das tecnologias. Tudo isso que está a acontecer à nossa volta faz com que a maior parte das pessoas, e até aquelas pessoas que estão na política e que andam, que debatem, não é? Que fazem debates, muitas vezes até vemos na Assembleia da República, os próprios políticos, muitas vezes desconhecem os termos filosóficos, as doutrinas, desconhecem uma série de coisas que é preciso manusear perfeitamente, conhecer perfeitamente. Quanto maior for o conhecimento, porque hoje há muita informação, mas a informação é uma coisa, mas quanto maior for o conhecimento que nós tivermos, não é? Ou pudermos ter, melhor será a nossa compreensão dos fenómenos à nossa volta para compreender as coisas e mais esclarecidos vamos estar perante as coisas à nossa volta. Que é isso que hoje é preciso, é não se deixar enganar, estar bem esclarecido, saber as coisas, porque senão somos completamente manipulados, completamente enganados, completamente doutrinados, não é? Digamos assim, pela própria comunicação social, que é um instrumento completamente de manipulação, e com isso é preciso então estudar duas áreas principais: a filosofia e a cultura, principalmente a chamada alta cultura. Nós hoje não vamos ver a alta cultura, ficará para outros vídeos, tenho feito alguns vídeos nesse campo, mas hoje vamos nos debruçar sobre a importância da filosofia. E os meus amigos brasileiros que estão lá no Brasil sabem o que é que estou a dizer, principalmente porque esteve entre eles, digamos assim, que já faleceu, o emérito professor Olavo de Carvalho, que insistia na importância da filosofia para a compreensão do mundo, para a compreensão das coisas, e também da alta cultura, não é? Da chamada literatura clássica, que nos vai, portanto, dar ferramentas para entendermos melhor o mundo à nossa volta e não nos deixarmos, portanto, manipular por toda essa comunicação social progressista, não é? Que nos manipula de manhã à noite, não é? Então o próprio professor Olavo falava de criarmos um círculo à nossa volta, género
de um escudo protetor à nossa volta, não é? Simbolicamente estou falando, não é? Em termos intelectuais. Portanto, criarmos um círculo protetor à nossa volta, um escudo protetor, um escudo intelectual protetor, com as ferramentas certas, estudando filosofia e estudando, portanto, a alta cultura, a alta literatura, aquilo que é chamada literatura clássica, que nos dá as ferramentas. Dito isso, depois dessa pequena introdução, então vamos começar a analisar os 7 pontos do livro e depois iremos a esta pequena bibliografia que eu tenho aqui ao meu lado, de livros que eu vou mostrar para os meus amigos. Então, começamos com a lógica. Por onde devo de começar? E então os dois autores, não é? Garrett G. Lewis e J.P. Moreland, nos falam das 3 grandes leis do pensamento, que é a lei da identidade, lei da não contradição e lei do terceiro excluído. Bom, a lei da identidade nos diz que algo tem uma identidade e só pode ser aquilo. Não pode haver duas coisas, uma coisa não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. A lua e o sol não são as duas coisas ao mesmo tempo. A lua é a lua, o sol é o sol. São duas coisas diferentes, são, digamos assim, em termos cosmológicos, são 2 astros diferentes, não é? Que nada tem a ver um com o outro e cada um tem a sua identidade. É exatamente isso que nos diz a lei da identidade. Depois temos a lei da não contradição, ou seja, alguma coisa não se pode contradizer, não é? Se alguma coisa é muito quente, não pode ser muito quente e ao mesmo tempo dizer que é frio, porque senão isto cria uma contradição, não é? Não tem lógica, por isso é que essas 3 leis do pensamento fazem parte do que é a lógica de Aristóteles, não é? Quem estudou Aristóteles sabe o que é que eu estou a dizer. E por fim temos a lei do terceiro excluído. Ou seja, ou alguma coisa é aquilo que é, ou ela não é. Não pode haver uma terceira posição, não é? Que é muitas vezes chamado a lei do terceiro excluído. Quanto a isso, o autor nos vai falar sobre a lógica nas premissas, não é? Formular um argumento por meio de várias premissas e depois uma conclusão. Quem já estudou lógica sabe o que é que eu estou a dizer, não vou aqui agora estar a explicar a fundo o que é lógica, apenas vou dizer o que os autores nos dizem, que há 3 grandes, digamos assim, 3 bases importantíssimas para que o argumento seja bem sucedido, que é a validade, principalmente a validade das premissas, a solidez das premissas e depois a convencibilidade. Se é convencível, se alguém pode ficar convencido com o resultado, não é? Digamos assim, não é? Isto, portanto, forma aquilo que é chamado o silogismo dentro da lógica, que são as premissas e a conclusão. Há vários tipos de premissas, há também elas vários tipos de conclusões e também há vários tipos de silogismos. Tudo isso, eu agora não vou aqui, meus amigos quiserem depois ir aprofundando cada área que eu vou tocando que está aqui neste livro, que os autores fazem exatamente isso. Eles apresentam as áreas, explicam mais ou menos o que é que significam as várias áreas dentro da filosofia e depois então dizem para que, se quiserem aprofundar, podem então ler livros mesmo especializados sobre o assunto e indo aprofundando, portanto, a matéria. Depois passamos para aquilo que é chamado o argumento dedutivo e indutivo, que os meus amigos já sabem, não é? Do dedutivo do geral para o particular, do indutivo do particular para o geral. Depois passamos para as falácias informais e formais. Os autores nos explicam o que é que significam falácias informais e formais. O raciocínio circular, não é? Quando temos um raciocínio circular, muitas vezes na política isto acontece, não é? Por exemplo, a esquerda política e a extrema esquerda política gostam muito de utilizar o raciocínio circular. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, o paradoxo do mentiroso. Toda a gente é mentiroso. Então, logo, se eu estou a fazer a afirmação toda a gente é mentiroso, logo eu também sou mentiroso, logo a minha afirmação de toda a gente ser mentiroso é falsa, não é? Porque não pode ser verdadeiro, porque eu também sou mentiroso, não é? Portanto, cria um raciocínio circular que não tem lógica, não é? Porque aquilo que nós muitas vezes apontamos somos os primeiros a ser, não é? Digamos assim, não é? Outro tipo de argumento circular é, por exemplo, faz aquilo que eu digo e não faças aquilo que eu faço. Ora, se eu não faço aquilo que eu digo, então porquê que eu digo aquilo que eu não faço, não é? E isto vai criar um argumento circular, aquilo que aqui os autores nos falam. Depois temos
os vários métodos dentro da lógica. Aqui os autores nos falam do método lexical, consecutivo, intencional, denotativo e especulativo. Portanto, são alguns métodos que os autores aqui desenvolvem, não vou ter tempo de explicar isso tudo, mas está aqui tudo muito bem, portanto, digamos assim, explicitado no livro Filosofia Concisa. Então depois temos também a análise conceitual, não é? Contra exemplos por meio do refinamento. Isso é preciso também entender e ler o livro, não vou aqui estar agora a explicar isto. Depois temos a filosofia e a teologia, uma comparação histórica, muito bem feita pelos autores, e passamos então depois da lógica para o segundo ponto, que é a metafísica. O que é real? O que é que significa metafísica? Meta, muitas vezes a palavra meta significa algo que ultrapassa, que é maior. Quando nós temos um meta-estudo, é a reunião de vários estudos, não é? Ou um meta-relatório é a reunião de vários relatórios que vão formar um meta, não é? Meta geralmente significa ultrapassar, estar em cima. Então, quando nós falamos em metafísica, é aquilo que está por cima da física, que ultrapassa a física, que vai além da física, não é? Então, aqui muito bem explicado o que é a metafísica, o problema dos universais, que é justamente um dos problemas metafísicos, portanto, na escolástica, não é? Quando nós começamos aí no século XII, XIII e XIV, mas principalmente século XII e XIII, em que nós começamos a ver esta questão na filosofia, nos vários filósofos por essa altura, na escolástica, principalmente na escolástica tardia, que nos falam o que é o realismo e o que é o nominalismo, que vai formar a questão dos universais. Meus amigos, também não vou agora explicar isso, já expliquei isso em outros vídeos, mas amigos, podem investigar sobre isso, é muito importante esta questão, porque toda a filosofia vai partir dessas bases, da questão dos universais. Muita coisa vai estar interligada à questão dos universais. Então depois temos a identidade, muito bem explicada aqui pelos dois autores, substância, essência e natureza. Eu aconselho a leitura desse capítulo sobre a identidade, que nos vai comparar alguns conceitos de Aristóteles com os conceitos novos de Tomás de Aquino, que os autores aqui encontram-se principalmente, como eu disse, na escolástica, não é? E vão-nos falar sobre essas substâncias, essências e natureza. Depois temos a modalidade, o necessário, o possível e o atual, também muito interessante, conceitos filosóficos muito importantes. E por fim, chegamos então ao terceiro ponto, depois de termos passado o ponto da metafísica. Portanto, começamos com a lógica, a metafísica, e agora vamos para a epistemologia, que é como conhecer, ou seja, a doutrina do conhecimento. E aqui temos os tipos de conhecimento. E aqui os autores vão nos formular vários tipos de conhecimentos, como o proposicional, por contiguidade, o conhecimento prático, enfim, vários tipos de conhecimentos dentro da epistemologia, que isto é filosofia, e é muito importante, portanto, conhecermos muito bem estes conceitos, fazermos a diferença de cada um deles, para aumentarmos a nossa visão sobre, portanto, a epistemologia ou a doutrina do conhecimento. O que é o conhecimento? Os autores vão aqui descrever o que é o conhecimento, e depois teorias da verdade. Portanto, teorias metafísicas, epistémicas, deflacionárias. Também não vou explicar aqui tudo, senão não tenho tempo no vídeo, mas está aqui tudo neste livro fantástico, digo-vos já, e que explica perfeitamente todas essas doutrinas. Depois temos as teorias da justificação, o fundacionalismo e o, portanto, vamos ver se eu consigo ler, portanto, o coerentismo, portanto, que são algumas doutrinas que aqui confesso que algumas até nem conhecia, não é? Porque os autores aqui têm um vasto conhecimento na matéria e falam aqui em algumas doutrinas importantíssimas que muitas vezes nem sequer se estuda dentro da filosofia convencional, não é? Aquela que temos nas faculdades, mas que é muito importante termos em mente, portanto, o significado dessas correntes. Depois, o problema do cepticismo e, por fim, chegamos ao quarto ponto, que é a ética. Como devo viver? Não é? Como devo viver? E aqui o que é ética, não é uma explicação do que é ética. A metafísica comparada com a ética. Depois temos a ética descritiva, não é? Que precisa descrever os padrões éticos,
sem julgamentos, portanto, a ética descritiva vai descrever os padrões éticos sem fazer julgamentos, digamos assim, sem estudar as suas causas, e a metaética, que é outra coisa, a metaética, que vai justamente procurar responder por meio das causas, vai estudar os princípios, as essências e as causas dentro da ética. E depois temos então a ética subjetivista, que os nossos amigos da extrema-esquerda gostam muito, que é a ética relativista, não é? Tudo é relativo. Estudando a ética subjetivista, nós conseguimos também compreender muito dos fenómenos que estão a acontecer à nossa volta, destas ideologias que os jovens agora têm na cabeça, e tem que se estudar muito bem estes pontos, não é? Depois, por fim, temos a ética normativa, que faz parte da deontologia, não é? A ética da virtude, o consequencialismo, a ética do trabalho, enfim. Os nossos amigos aqui explicam tudo. E, por fim, por que ser moral, acabando o quarto ponto. Passamos para o quinto ponto. Antropologia filosófica. O que eu sou. Quem eu sou. O que é o homem. Não é? Quando nós falamos em antropologia. E aqui temos a filosofia da mente, o dualismo da propriedade, a natureza da consciência. Este capítulo é importantíssimo para percebermos a diferença entre a dualidade entre alma e corpo, compreender o dualismo cartesiano, compreender tudo isso. Meus amigos, não vou aqui estar a falar, senão não conseguimos, nunca mais saímos daqui, mas é importantíssimo este capítulo também. Os tipos de estados de consciência. Portanto, temos a sensação, o pensamento, as crenças, os desejos, os atos de vontade. Portanto, tudo isso aqui os autores explicam. O eu e o dualismo da substância, o cartesianismo, objeções ao dualismo, crítica ao fiscalismo e ao dualismo, não é? Fiscalismo da identidade, processos mentais que são iguais a processos físicos, e depois temos a meta-análise elementativa, que é o reducionismo, ou seja, tudo é reduzido à matéria. Estes autores explicam aqui tudo, não é? Ou seja, que depois irá originar o materialismo científico, não é? Que é o marxismo. Então depois temos as implicações teológicas do debate acerca do livre-arbítrio, muito interessante aqui, determinismo vs livre-arbítrio, e depois temos, enfim, o ponto 6, filosofia da ciência. Como pensar sobre a ciência. Aconselho também no meu canal o livro, a apresentação do livro Filosofia da Ciência, que eu fiz agora recentemente, que fala muito sobre essa área. Portanto, na filosofia da ciência temos o cientifismo cego pela ciência, ou seja, é a ciência vista como religião. Quem não viu agora, nesses 2 anos que se seguiram, muitos analistas na televisão, comentadores, digamos assim, que muitas vezes falavam a ciência diz, os cientistas dizem, a ciência afirma, não é? Pondo a ciência como se ela fosse uma verdade absoluta, como se ela fosse Deus, não é? Substituindo Deus pela ciência. Ou seja, o que é o cientifismo? A substituição de Deus pela ciência. Depois temos a ciência teísta, todo o processo explicativo do teísmo, o naturalismo metodológico, a microevolução, a macroevolução, tese da origem comum, tese do relojoeiro cego, já expliquei isso em outros vídeos, e depois temos então o debate realismo-antirrealismo, que também faz parte da filosofia da ciência, os modelos para a integração da ciência e da teologia. Muito bem aqui estes autores fazerem aqui, portanto, uma apresentação, digamos assim, uma exposição muito interessante sobre todos esses temas. E por fim chegamos ao 7º ponto, meus amigos, que é para mim o ponto principal, que é as cosmovisões. E eu aqui quero explicar o que é que significa uma cosmovisão, meus amigos. Todos nós, seja quem for, seja qual for o indivíduo, seja quem for nestas sociedades, e tantas sociedades ocidentais como não ocidentais, diz respeito ao mundo inteiro, cada ser humano, seja ele o mais inculto, o mais sábio, não é? O mais conhecedor, ou o menos que não saiba sequer ler nem escrever, não é? Pode acontecer, não é? No nosso mundo isto acontecer. Todos temos uma cosmovisão. E uma cosmovisão é o modo como nós vemos o mundo. Vamos imaginar uns óculos como estes que eu tenho aqui. Imaginamos que esses óculos aqui são vermelhos. Ou imaginamos que são azuis. Ou imaginamos que são verdes. Ou imaginamos que são amarelos. Cada vez que eu puser os óculos, se eles forem vermelhos, estou a dar aqui um pequeno, digamos assim, um pequeno exemplo, não é? Uma pequena analogia, digamos assim. Eu vou ver o mundo vermelho.
Se eu puser os óculos azuis, eu vou ver o mundo azul. Se eu puser os óculos verdes, eu vou ver o mundo verde. O que é que eu quero dizer com isto? É a maneira como nós vemos a realidade, com a nossa apreensão da realidade, a nossa capacidade de esclarecimento perante as coisas à nossa volta, perante os fenómenos à nossa volta, é aquilo que é denominado cosmovisão. Eu tenho aqui um livro que depois eu vou mostrar que nos explica perfeitamente isso tudo. É importante sabermos que todos nós temos uma cosmovisão diferente. Por exemplo, se eu for debater com alguém do Bloco de Esquerda, por exemplo, ou da Iniciativa Liberal, vou pegar nesses dois partidos políticos, apenas como exemplo, a minha visão, a minha cosmovisão, digamos assim, por isso é que ela é a maneira como nós vemos o cosmo, visão, cosmo, não é? A visão que eu tenho do cosmo, das coisas à minha volta, dos fenómenos à minha volta, vai ser diferente da visão que essa pessoa que vai debater comigo, não é? Vai ter em relação à cosmovisão dessa pessoa. Eu vou dar um exemplo. Tivemos agora o debate entre o candidato lá no Brasil, das eleições presidenciais do Brasil, 2022, tivemos o candidato Lula e o candidato Jair Bolsonaro. Tiveram a debater os dois. Ora, cada um deles tem uma cosmovisão diferente, independentemente de cada um se um está a enganar, se o outro é corrupto, se estão ali se pensam completamente diferente daquilo que estou a dizer. Não estou a dizer isso, mas cada um deles podem ter a certeza, meus amigos, tem uma cosmovisão e isso vê-se nas pessoas. Quando nós vemos, por exemplo, o candidato Inácio Lula ou o candidato Jair Bolsonaro a falar, nós vemos que eles defendem com convicções aqueles que eles pensam. Cada um deles tem uma cosmovisão. Uma será uma cosmovisão esquerdista, progressista, comunista, outra será uma cosmovisão da direita, conservadora, cristã, não é? Pronto, depois nós podemos então enumerar dentro da cosmovisão quais são as várias influências, os pontos, as filosofias, as correntes, as doutrinas que cada cosmovisão tem, não é? Mas a cosmovisão é a maneira de nós vermos o mundo. E eu estou-me a deter aqui um pouco mais sobre cosmovisão, porque é importantíssimo, meus amigos, termos isso em mente. Há vários tipos de cosmovisão. E agora, transpondo isso na história, na cronologia do tempo, ao longo de toda a história do mundo, houve uma evolução nas visões, nas cosmovisões do mundo, não é? Por exemplo, há 2 ou 3 mil anos atrás, as cosmovisões das pessoas era muito diferente das cosmovisões que as pessoas hoje têm, não é? Era completamente diferente. As doutrinas eram diferentes, digamos assim, o mundo era regido por outras visões do mundo, não é? Era diferente de hoje. E isso é muito importante, o estudo também na história das cosmovisões, que é isso depois que vamos ver a seguir. Então aqui os autores nos falam a importância do que é uma cosmovisão. Da cosmovisão, o que é uma cosmovisão. Os autores nos explicam como é que fazemos para analisar uma cosmovisão, a grelha de leitura de uma cosmovisão, como é que se faz para, portanto, muitas vezes a melhor maneira de nós podermos ver a cosmovisão de outra pessoa, quando nós não conhecemos a outra pessoa, é por meio de perguntas, como, por exemplo, as tais perguntas socráticas, não é? O método socrático, que é tentar perceber o outro, aonde é que tentar perceber os fundamentos e as essências do pensamento da outra pessoa. Primeiro, perceber a outra pessoa, saber o que é que ela pensa, saber onde é que ela está situada, qual a cosmovisão da pessoa. Então depois podemos rebater com essa pessoa. Portanto, o estudo das cosmovisões. Depois, no segundo ponto, o conflito das cosmovisões e a crise intelectual. Aqui os autores muito bem falam da crise do século XX, da última parte do século XX e início do século XXI. As várias cosmovisões, não é? Aqui os autores acabam o livro nos explicando quais são as várias cosmovisões e, por fim, a conclusão sobre a importância de compreender a filosofia. Meus amigos, qualquer um que faça economia, que faça política, que faça direito, que faça até ciência, não é? Um astrofísico, um físico, um cosmólogo, um engenheiro, seja quem for, perceber filosofia. É importantíssima a filosofia. Nos dias que correm, mais do que nunca, a importância da filosofia. Portanto, parabéns a esses dois autores, Gareth G. Lewis e J.P. Moreland, porque este livro está muito bem conseguido. Tem muitas, digamos assim, ilustrações. Cada capítulo, como podem ver, cada capítulo tem, portanto, o seu começo bem definido, algumas frases, citações. O livro está muito bem feito.
temos alguns esquemas, alguns gráficos que nos vão ajudando a compreender o que é que os autores, portanto, estão explicando. Portanto, é um livro muito bem conseguido, não é muito grande, meus amigos, 150 páginas, isto em pouco tempo se consegue, quem quiser ler com mais profundidade, tirando apontamentos e tudo, vai demorar mais tempo. Mas uma pessoa que quer ler isto rápido, 1 hora consegue, 1 hora e meia consegue ler este livro. Agora, quem quiser fazer como eu fiz, apontamentos, estudar, puxar para a frente, puxar para trás, como eu costumo dizer, não é? Puxar a colata atrás quando nós não entendemos alguma coisa, fazer isso tudo, tirar apontamentos, escrever, analisar, recorrendo a outros livros, outros dicionários, que é assim que eu gosto de estudar e é assim que deve ser feito, o método tradicional, que é o melhor método de se estudar um livro. Fica aqui, portanto, mais uma recomendação para este canal, Filosofia Concisa, uma introdução aos principais temas filosóficos, Gary G. Dewey e J.P. Moreland, portanto, um livro muito bem conseguido, que eu aconselho, penso que esteja aí à venda nas livrarias, não tenho bem a certeza, mas, portanto, podem ver, quem quiser, portanto, tirar apontamentos. E agora vamos então à terceira parte deste vídeo, ou seja, a apresentação de alguns livros que nos vão, portanto, ajudar, sempre dentro da filosofia, que é isso hoje que nós estamos a ver, que nos vão ajudar a ter um maior conhecimento, um conhecimento mais vasto e também recorrer a algumas definições, alguns dicionários, alguns livros de história, tudo isso para nos ajudar. Este pequeno livro que eu começo aqui, muito bem, da sua terceira edição, Filosofia, tudo o que é preciso saber. Eu escolhi este livro por uma razão, meus amigos. Ele é pequeninito, capa dura, de cartão, mas é muito interessante, porque ele faz aqui uma série de, digamos assim, de gráficos, de esquemas, de ilustrações que ajuda-nos a compreender completamente. Portanto, eu vou aqui apagar a luz para ver se conseguimos ver melhor. Não, vai dar o mesmo. Portanto, que nos ajuda a compreender e fala-nos dos pontos todos sobre a filosofia, como eu acabei agora de dizer, não é? Só para termos uma noção. Portanto, os pré-Sócrates, Sócrates, Platão, por aí fora, vai-nos explicando tudo e depois fala-nos em pontos, o hedonismo, o dilema dos universais, Santo Tomás de Aquino, o determinismo, os problemas do realismo, portanto, Immanuel Kant, dualismo, utilitarismo, por aí fora, nunca mais acabava, não é que isto é feito em termos cronológicos também, e é muito bem feito este livro para quem quer também começar. É mais uma introdução, não é? É mais para quem quer começar. Agora, aqui, importantíssimo, Dicionário de Filosofia de António Lobo, um dos melhores dicionários da filosofia. Estudantes de filosofia conhecem este livro, pelo menos os mais antigos, e os professores também devem conhecer, porque este livro foi muito falado de Platana Editora e é um livro, ele é escrito com letras muito pequenas, mas mesmo letras muito pequeninas, é mesmo tipo um dicionáriozinho, mas tem tudo. Toda a informação sobre as várias correntes, os vários conceitos e principalmente as palavras. Todas as palavras dentro da filosofia. Portanto, Dicionário de Filosofia. Agora, o livro que eu falei sobre a cosmovisão. As cosmovisões, eu já fiz a apresentação também no meu canal deste livro, que é O Universo ao Lado, a Vida Examinada, um catálogo elementar de cosmovisões, de James Whitseer. Este livro foi muito falado nos Estados Unidos. Meus amigos, para termos uma visão, este talvez seja um dos melhores livros que eu li. Porquê que eu estou a dizer isso? Eu vou mostrar aqui. O Universo ao Lado, é um livro, como podem ver, cerca de quase 300 páginas, também escrito de forma com letras pequenas, mas este livro nos apresenta as várias cosmovisões ao longo da história. Então nós temos o que é uma cosmovisão, a introdução, tudo sobre cosmovisões, as 7 perguntas básicas das cosmovisões, o universo carregado da grandeza de Deus. Primeiro, o autor começa com o teísmo, não é? Ele aqui começa com ponto número 1, o teísmo cristão. Depois, ponto número 2, o deísmo básico. Portanto, do teísmo passamos para o deísmo. Depois, o naturalismo. Do deísmo passamos para o naturalismo.
Depois do naturalismo passamos para o nihilismo, que são as várias cosmovisões que o autor vai passando. Do nihilismo passamos para o existencialismo. Do existencialismo passamos para o monismo panteísta oriental. O autor também vai aqui, portanto, acrescentar a toda, digamos assim, a viagem das cosmovisões ao longo da história. E aqui temos, por fim, penúltima, temos portanto, a cosmovisão da nova era, que se sucede à cosmovisão do monismo panteísta oriental, e depois, por fim, portanto, a cosmovisão pós-moderna, tudo sobre o pós-modernismo, que é a última cosmovisão em que praticamente se encontra mergulhado o mundo ocidental, não é? Então temos aqui, portanto, este livro muito bem conseguido, Universalada, a vida examinada, catálogos de cosmovisões. Depois, Filosofia do século XX, tudo sobre a filosofia do século XX, sexta edição, de Fernando Heinemann. Portanto, muito bem escrito este livro, muito bem feito, demora algum tempo a ler isto e já é preciso ter já uma bagagem muito grande para ler este livro. Termos complicados, já algumas definições e alguns conceitos que é preciso dominar muito bem. Portanto, fica aqui também Filosofia do século XX. Depois, já fiz a apresentação, o monumental trabalho de Bertrand Russell, História da Filosofia Ocidental, portanto,